Olá, gestor! Estou aqui para fazer um convite especial. Hoje, então, em especial, nós vamos estar tratando sobre a tecnologia. Não a tecnologia simplesmente, mas uma tecnologia que está acelerada, que está realmente em ritmo de grande evolução. Estou trazendo, então, para vocês hoje a palestra de Fernando Amaral, ele que é cientista, doutor, e ele trabalha há mais de 10 anos com inteligência artificial, internet das coisas, big data, todo esse assunto que com certeza é complexo ainda. Mas ele trouxe de uma forma bem simples e prática, embora o contexto seja complexo, para que você pudesse compreender os avanços que a tecnologia está dando. E para que trazer esse assunto dentro da Semana de Gestão e Inovação? Poxa, a gente está vendo que os negócios sem tecnologia não conseguem realmente dar o salto que precisa ser dado. Se nós olharmos dentro desse contexto atual, na Revolução 4.0 e com todo esse cenário que está acontecendo de evolução da tecnologia, a maior empresa de táxi do mundo é o Uber. Se for olhar, ele não tem táxi, ele não tem carro, é a maior frota de carro do mundo. Mas por quê? Usou da inteligência da tecnologia para simplificar o seu negócio. Qual é a oportunidade que você possa estar enxergando e utilizando das plataformas de tecnologia ou de todo esse complexo cenário, mas que sim, já não é mais o futuro, é a atualidade. E é esse o convite que Fernando vai trazer para você, de você estar se informando, trazendo mais para você contextualizar, para você situar como está este mundo tão complexo, mas que sim, está num avanço gigantesco. Fique então com a palestra e com o conteúdo gerado por Fernando Amaral, Tecnologia, Inteligência Artificial, Big Data, Internet das Coisas. Primeiramente, agradecer a presença e a oportunidade de estar aqui palestrando. Eu começo aqui a minha apresentação com uma imagem um pouco provocativa, né? Mostrando um quadro de funcionário do mês, tradicional que a gente vê em algumas empresas, né? Se vocês notar ali, no final do ano, os funcionários do mês passam a ser robôs, né? Passam a ser robôs. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Perspectivas de um mundo conectado e comandado por algoritmos. E a gente vai ver alguns aspectos positivos disso e também algumas visões ou algumas coisas assim, que trazem sobre alguns aspectos, sobre alguns pontos de vista, algumas preocupações, né? Para todos nós. Antes de eu me apresentar, eu vou contar uma pequena história. Por volta de 2008, eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu e a minha família, nós somos do Rio Grande do Sul. E a gente estava lá em Campo Grande já há 5 anos e a gente queria retornar para o Rio Grande do Sul. E aí um empreendedor lá do Rio Grande do Sul, ele me convidou para voltar lá para o Rio Grande do Sul para abrir uma empresa para trabalhar exatamente com essa área de inteligência artificial. E eu, naquela época, isso faz 10 anos, não tinha, meu conhecimento sobre isso era zero, né? Eu trabalhava com programação, com desenvolvimento de software. E eu aceitei o desafio, até porque a gente queria voltar para o Rio Grande do Sul. E juntos lá a gente abriu uma empresa, que é a Shelter IT, e ela existe hoje, a sede dela é em Novo Hamburgo, na região ali de Porto Alegre, para trabalhar com inteligência artificial. Isso há 10 anos, né? Não se falava muito disso ainda. O primeiro cliente que apareceu para nós lá foi uma prefeitura lá do Rio Grande do Sul, que eles tinham recebido várias denúncias que eles estavam sendo roubados, né? Que existiam alguns desvios. Mas eles não tinham muita informação sobre isso, né? Eles tinham apenas denúncias anônimas que eles estavam sofrendo desvios. E eu era responsável pela parte técnica da empresa, que a recente tinha sido criada. Fiquei lá com o trabalho, né, de tentar identificar o que estava acontecendo, né, se de fato existia alguma coisa, algum tipo de desvio. E eu comecei a estudar sobre isso, né? Como eu disse, era uma coisa nova, comecei a fazer uma pesquisa.
E eu cheguei, pesquisando, estudando, eu cheguei numa lei estatística que é chamada Lei de Benford. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas eu vou explicar rapidamente como que essa lei funciona. Então, imagina que você tem dados contábeis da sua empresa, ou mesmo do seu contas a pagar, né? Alguns dados contábeis, reais. Se a gente olhar o dígito mais à esquerda, o primeiro número, né? Se a gente usar a intuição, a gente espera encontrar a mesma proporção dos números de 1 a 9 no dígito à esquerda, né? Então a gente espera encontrar a mesma quantidade de 1, de 2, de 3, né, até o número 9 no dígito mais à esquerda, que é este dígito aqui, independente do tamanho do algoritmo, né? Então, por exemplo, se eu tiver um contas a pagar com 1000 contas, a minha intuição, ela diz que eu vou encontrar aproximadamente 111 contas que vão começar com o número 1, 111 com o número 2 e assim até o número 9. Só que a lei de Benford, ela nos mostra que não funciona assim. Ela nos mostra que a proporção que eu vou encontrar de número 1 deve ser de 30%. É totalmente contra a nossa lógica. É totalmente contra o que a gente espera. A proporção de dígitos 2 é 17%. Então, só de número 1 e 2, a gente tem quase 50%. E para que isso serve? Bom, você pode comparar, você pode pegar, por exemplo, os dados que você tem suspeita que haja um fraude, e você compara a proporção esperada de cada dígito com a que você encontrou. Se houver uma diferença, e essa diferença for significativa, quer dizer que aqueles números têm algum processo não natural. Eles estão sendo fraudados, estão sendo adulterados. Então, através dessa lei de Benford, a gente descobriu isso lá em 2009, um grande roubo, lá, uma grande falcatrua nessa prefeitura. Só que o que aconteceu? Eu achei isso aqui fascinante. Isso imediatamente assim, me despertou o interesse pela área de ciência de dados, de inteligência artificial, e eu resolvi, né, eu me motivei a estudar, a aprender mais sobre isso. Depois, né, um caminho natural, eu descobri uma ciência que é chamada de machine learning, ou aprendizado de máquina, que ela é simplesmente fascinante. Ela permite que o computador aprenda, né? Então, diferente de uma programação que você faz uma vez, né, que se o modelo de negócios muda, você tem que ir lá reprogramar. Quando a gente está falando de machine learning, não, a gente está falando de um programa que aprende sozinho, eu não tenho que ir lá reprogramar ele. Então, o input muda, ele vai recebendo mais input e a saída dele, ela muda. Ele vai se adaptando, ele vai aprendendo. Muito parecido com o que acontece, guardadas as proporções, né? Muito parecido com o que acontece com a nossa capacidade de aprender, então, a capacidade de aprendizado dos seres vivos. Então foi dessa forma que eu entrei para essa área de inteligência artificial. E o que acontece? Eu comecei a estudar isso e eu descobri que se eu organizasse o meu estudo, eu aprendia mais. Então aqui um roteiro. A gente vai entender o que é inteligência artificial, a gente vai ver os conceitos e algumas outras tecnologias, alguns outros conceitos que estão diretamente relacionados, que é o IoT, a internet das coisas, e Big Data. A gente vai ver o mundo, como ele funciona hoje com inteligência artificial. A gente vai ver depois algumas perspectivas para o futuro, como vai ser o mundo, como deve ser o mundo com a influência da inteligência artificial. E depois aqui a gente teria uma demonstração, mas eu não vou rodar o programa, eu vou só mostrar aqui o resultado. Então vamos lá, o que é inteligência artificial? Nós, seres humanos, os seres vivos, mas especialmente nós, seres humanos, nós temos eu diria assim, um equipamento natural, que é o nosso cérebro,
que é a estrutura mais complexa e mais espetacular conhecida no universo. Nada no universo conhecido chega próximo do que é o cérebro de um ser humano. Tudo que nós sentimos, lembramos, a nossa capacidade de aprender, tudo que nós somos está dentro do nosso cérebro. Tá? Então é uma rede de neurônios naturais que tem lá todas as nossas memórias, as nossas lembranças, a nossa personalidade, os nossos sentimentos, tudo está dentro dessa rede neural que é o cérebro humano. Então, a inteligência artificial é uma ciência que busca imitar, ela busca simular aspectos da inteligência natural. Então, simplificando, a gente pode dizer que a inteligência artificial é uma tentativa, em alguns casos até o momento bem sucedida, de copiar, de imitar o cérebro humano. Então, de que forma? Executando atividades antes exclusivas dos humanos, né? Então antes atividades que só pessoas conseguiam fazer, hoje a gente vai ter alguns exemplos que computadores conseguem fazer, e o mais importante, capacidade de aprender. Né? Então, a gente não pode falar de inteligência artificial se a gente não estiver falando de um agente, de um sistema, de um programa de computador que seja capaz de aprender, que seja capaz de se aperfeiçoar sozinho, que eu não tenha que ir lá reprogramar ele, né? Ele mesmo ele vai aprender interagindo com o ambiente e ele vai se aperfeiçoar. Mas por que a gente quer inteligência artificial? Para vocês terem uma ideia, existe hoje, isso é uma coisa assim que a gente não vê muito na mídia, mas existe uma corrida das grandes potências na busca do domínio da inteligência artificial, porque isso representa, acima de tudo, domínio econômico. A China hoje é o país que mais investe em pesquisa e inteligência artificial, seguida pelos Estados Unidos, depois pela Alemanha. Então, por que a gente quer inteligência artificial? Bom, para fazer atividades que nós humanos fazemos de forma mais rápida, de forma com menor custo e fazer melhor. Né? A gente tem já centenas de casos no mundo de aplicação de inteligência artificial que os algoritmos de inteligência artificial são mais eficientes que seres humanos. Então a gente tem questões de diagnóstico médico, de prevenção de evasão, de fraude, são centenas de casos que se você aplicar um algoritmo, você vai ter um desempenho melhor, um resultado melhor do que se você usar um ser humano. Mesmo um ser humano treinado lá com faculdade, anos de experiência, doutorado, o algoritmo ele vai ser melhor, por quê? Porque ele tem a capacidade de processar muito mais informações do que nós humanos. E o que não é inteligência artificial? Então eu falei que inteligência artificial é um programa de computador, um agente de computador, que ele tem a capacidade de aprender. Então aqui eu estou botando um exemplo bem simples, que se a gente fosse desenvolver um software, um programa para jogar jogo da velha, uma coisa bem simples. Antigamente, como que se fazia isso? Você escreveu um código aqui, ó, que conforme o tipo da jogada, você ia dizer para o computador jogar em tal posição. Né? Então você diz aqui, se a jogada é essa aqui é a posição das jogadas, você joga aqui. E você pode desenvolver um programa de computador assim, e ele pode ser muito eficiente, ele pode ser imbatível. Só que o que acontece? Aqui, esse programa, se você, por exemplo, descobrir lá uma nova jogada, uma falha nele, você vai ter que voltar no programa e mudar o código. Então isso não é inteligência artificial. Um programa de inteligência artificial, por exemplo, para jogar jogo da velha, eu posso começar ele sem jogada nenhuma. Ele não vai ter, eu posso começar ele sem regra nenhuma. Então o que acontece? Ele vai começar perdendo, ele vai perder milhares de vezes e ele vai começar a aprender. Ele vai ver as jogadas que levam ele à vitória ou não. Então, por exemplo, existe um caso lá que depois de 400 mil jogadas, um computador de inteligência artificial, sem programação nenhuma, ele, por conta própria, aprendeu e ficou imbatível. Nesse caso específico.
Isso não é de hoje, a gente tem já alguns exemplos clássicos, programas da IBM, Deep Blue, imbatível no jogo de xadrez. Mas, recentemente, existe um jogo oriental que é o Go, é um jogo extremamente complexo do ponto de vista de inteligência artificial, porque o tabuleiro dele são 19 por 19 casas, então a combinação de posições que existe no tabuleiro é um número impressionante, é um número exponencial. É mais do que os átomos, é mais do que se a gente fosse contar todos os átomos do universo conhecido. Então vocês imaginem criar um computador para ser imbatível no Go. Então o Google, né, desenvolveu, através de uma técnica de inteligência artificial, um algoritmo que joga Go e até agora é imbatível, né? Ninguém conseguiu derrotar ele. Então, isso aqui não é inteligência artificial. Tá? O princípio de inteligência artificial é um programa que aprenda sozinho, tá? Que ele aprenda por conta própria. Agora, outra questão. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está pensando, geralmente a gente pensa no futuro. Né? Mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Não, tá? Ela está no nosso dia a dia. Ela é algo que foi criado, o termo até inteligência artificial ele foi cunhado nos anos 50. Só que ela começou a ter destaque nessa última década em função da capacidade de processamento, a gente vai falar um pouquinho depois. Mas a gente tem já hoje, sem a gente perceber, influência na nossa vida de algoritmos de inteligência artificial. Então, cada vez mais, a gente tem algoritmos tomando decisões por nós nas nossas vidas. Então, aqui alguns exemplos. Trajeto traçado pelo aplicativo. Né? Toda hora a gente usa algum aplicativo de celular para fazer um trajeto, para criar uma rota no GPS. Assistente pessoal do celular é outro exemplo de inteligência artificial. Recomendação de filme no programa de streaming. Né? Quando você abre lá o Netflix, ele vai recomendar o filme para você assistir. É outro exemplo. Sugestões de compras no site de comércio eletrônico. Todo mundo aqui provavelmente já comprou alguma coisa em comércio eletrônico. E eu digo mais, quem já comprou em comércio eletrônico, com certeza já comprou algo a mais que não tinha planejado quando foi lá fazer a compra. São os chamados sistemas de recomendação. Existem grandes varejistas, por exemplo, o Amazon, 30% das vendas do Amazon são através de sistemas de recomendação. Então vocês imaginem como isso é importante. 30% do que o Amazon vende online, de alguma forma a pessoa que foi lá comprar não estava planejando comprar. Foi o algoritmo de inteligência artificial, né, que analisou o perfil do comprador e fez uma sugestão e a pessoa acabou comprando. Sugestões de amizades nas redes sociais, filtros de spam do seu e-mail, videogames, né, qualquer videogame hoje que a gente jogue, os jogos de primeira pessoa, futebol, qualquer tipo de jogo são carregados, são cheios de inteligência artificial. Transações online, detecção de fraudes, são também carregadas de inteligência artificial. Serviços de atendimento ao cliente. A gente tem hoje bastante os chamados chatbots, né? Você começa a conversar com atendimento, mas na verdade você está falando com um robô, né? Com um algoritmo que está interagindo com você. Às vezes não funciona muito bem ainda, você às vezes até fica irritado, né? Você xinga o robô lá e aí entra um atendente humano. Mas isso é uma característica da inteligência artificial, né? A gente pode ver, por exemplo, que algumas coisas, elas não vão funcionar 100%, mas elas vão resolver o problema. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, o assistente pessoal do celular. Às vezes ele não vai entender o que você fala, mas na maioria das vezes sim. A recomendação de filme, não é sempre que você vai olhar o filme que ele recomendou. Sugestão de compra, nem sempre você vai comprar. Filtros de spam no seu e-mail, passa alguma coisa às vezes, né? Então, são algumas questões assim que, aqui um exemplo clássico, transação online, detecção de fraude. Se consegue reduzir, por exemplo, a fraude lá em 25%, mas ainda vamos ter transações fraudulentas. Então, como qualquer ciência, é algo que está evoluindo, que vai melhorando.
Então a gente vai entrar aqui em alguns conceitos, ó. Inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. O que acontece? Hoje, quando a gente pensar em inteligência artificial, a gente está falando de aplicações específicas que resolvem problemas específicos. A gente viu vários exemplos ali, né? Então a gente viu o aplicativo que ele reduz a incidência de fraudes. É um aplicativo de inteligência artificial específico. É uma inteligência artificial fraca. A gente está vendo aqui o carro autônomo. A gente vai falar mais sobre veículos autônomos depois. Mas é outro exemplo de inteligência artificial fraca. A inteligência artificial forte seria o quê? Um algoritmo de inteligência artificial, um agente de inteligência artificial que poderia ser treinado para fazer qualquer coisa. Assim como nós. Né? Nós somos um ser, né, de múltiplo propósito. Né? Tanto é que todos nós aqui temos especialidades diferentes, porque nós fomos treinados para fazer coisas diferentes. Né? Então, desde que a gente nasce, né, a gente começa um processo de treinamento, a gente aprende a falar, a caminhar, a gente passa por um processo de treinamento. Então, nós, seres vivos, somos um ser de múltiplo propósito. Nós podemos ser treinados para fazer qualquer coisa. Existem aí alguns especialistas que falam que para você aprender qualquer coisa, para você aprender bem qualquer coisa, você precisa de 10 mil horas no máximo de treinamento. Então a inteligência artificial forte, ela seria aqui, seria um agente de inteligência artificial que poderia ser usado para qualquer fim, para qualquer finalidade. Hoje, a inteligência artificial fraca é uma realidade. Ela já existe, ela está entre nós. A inteligência artificial forte ainda não. Tá? Não existe ainda um agente de inteligência artificial que seja de múltiplo propósito. Que você tenha ele e você diga para ele, hoje você vai detectar fraude e você usa o mesmo agente, por exemplo, para ser um sistema de recomendação. Tá? Isso ainda é um cenário que se tem uma projeção futura, ainda não existe. Um outro conceito interessante aqui, o teste de Turing, que foi proposto pelo Alan Turing. Vocês devem ter assistido lá o filme O Jogo da Imitação, né? O Turing é considerado o pai da computação moderna. Então o teste de Turing é um teste para verificar se um computador é inteligente, se ele de fato é inteligente. Então como que ele funciona? Você vai ter aqui uma pessoa que vai fazer perguntas, em outra sala você vai ter um computador que responde e você vai ter uma pessoa que responde. Só que essa pessoa que faz perguntas, ela não sabe se ela está perguntando para o ser humano ou para o computador. Se ela não conseguir distinguir se quem respondeu para ela foi o ser humano ou foi o computador, quer dizer o quê? Quer dizer que o computador passou no teste de Turing. É um computador de fato inteligente, é um computador que tem inteligência próxima à inteligência humana, à inteligência natural. Existe esse prêmio aqui, que é o Nobel Prize, é uma espécie de uma competição que todo ano é oferecida, que oferecem prêmios de dinheiro para programas de computador que eventualmente passem no teste de Turing. Só que, eu diria assim, no modelo mais difícil aqui do teste de Turing, não existe ainda um programa de computador que seja capaz. Por quê? Porque um programa para fazer isso, ele teria que ser próximo disso, né? Teria que ser um programa de computador de múltiplo propósito. Teria que ser uma inteligência artificial forte. Outra questão relacionada à inteligência artificial, essa área toda, ela é sempre cercada de muita polêmica, né? Existe um filósofo, que é o John Sutton, ele afirma que, na verdade, a inteligência desenvolvida por computadores não é inteligência de fato, não é inteligência verdadeira. Então, ele propõe aqui o caso do quarto chinês. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona. Imagine que você tenha um papel com alguma coisa escrita em chinês. Você vai até uma sala com esse papel e você passa esse papel por baixo da porta. Lá do outro lado, existe uma pessoa
que vai pegar esse papel com as escritas em chinês, ela vai procurar alguns catálogos, né? Ela vai seguir alguns procedimentos, ela vai escrever um outro papel escrito em chinês e vai devolver por baixo da porta. A pessoa que está lá fora do quarto, né, ela vai pegar a resposta e vai pensar, poxa, essa sala sabe falar chinês, porque eu enviei uma mensagem em chinês e ela me respondeu em chinês, então parece que a sala sabe falar chinês. Quando, na verdade, a pessoa que estava dentro da sala, ela só seguiu alguns procedimentos, ela não sabe, de fato, falar chinês. Então, o que o John Sutton ele propõe é que o computador nunca vai ser inteligente de fato, ele nunca vai ter uma inteligência natural como a inteligência dos seres vivos. Né? Na verdade, o que o computador vai fazer é seguir um conjunto de instruções e de procedimentos que vão resolver alguns problemas. Só que, por outro lado, alguns críticos desse filósofo, do John Sutton, ele diz o seguinte: se a gente olhar o cérebro, o funcionamento do cérebro humano, então, sobre esse raciocínio aqui do quarto chinês, ele também não sabe nada. Porque se eu olhar um neurônio em particular, ele sozinho, ele não sabe falar. Né? O que torna uma pessoa inteligente é a rede de neurônios completa, é toda a rede neural. Então, o que faz lá o quarto responder em chinês não é a pessoa que pegou o papel, mas todo o processo, todo o procedimento envolvido nisso. Então, é uma polêmica interessante a respeito da inteligência artificial. Bom, quando a gente fala de inteligência artificial, não dá para não falar de um fenômeno que vocês já devem ter ouvido falar, que a gente chama de Big Data ou Big Data. E a gente vai ver que a inteligência artificial, Big Data e a IoT são coisas que estão extremamente relacionadas. Só é possível executar algoritmos de inteligência artificial porque hoje nós temos uma maior produção de dados. Nós temos dados produzidos de forma exponencial. Tá? Então, é disso que trata Big Data. Big Data é um fenômeno de massificação de elementos de produção e armazenamento de dados, bem como os processos e tecnologias para extraí-los e analisá-los. Então, por exemplo, aqui, hoje a gente tem produção de dados em redes sociais, comunidades virtuais, blogs, dispositivos, TV, enfim, dá para ficar horas aqui falando o número de dispositivos, de coisas que existem pelo mundo que estão gerando dados, o tempo todo gerando dados. Então, um carro moderno, ele tem em média 100 sensores. Esses sensores estão produzindo dados. Né? Por que isso acontece? Por que é possível hoje produzir essa grande quantidade de dados? Então, são alguns aspectos que a tecnologia nos trouxe. Então, o barateamento do hardware, a miniaturização, capacidade de processamento. Então, nós todos aqui temos um dispositivo no nosso bolso, um telefone celular, que ele tem uma capacidade de processamento milhares de vezes maior do que um computador que custaria $200 mil há 50 anos atrás. Então, aqui eu adiantei um pouquinho as causas. Barateamento e miniaturização da tecnologia. Tá? Um disco rígido, antigamente era uma coisa enorme. Hoje a gente tem um cartão de memória que é fácil a gente perder ele, né? E com uma capacidade de armazenamento gigantesca. Facilidade de coletar e armazenar dados. Aonde a gente vai, eu vou dar um exemplo, aonde a gente vai hoje existe uma câmera. Uma câmera de vigilância gravando. Isso é produção de dados, evolução tecnológica. Então, por exemplo, aqui no celular, ele, além de ter os dispositivos, além de ele ter os dispositivos miniaturizados e baratos, ele tem uma capacidade de processamento muito grande. Né? Então, fazendo a comparação lá com o computador de 50 anos atrás, ele tem uma capacidade de processamento de armazenamento milhares de vezes superior a um computador de anos atrás. Essa outra palavra difícil aqui, o identification,
Quer dizer o quê? Quer dizer que os fenômenos, as coisas que acontecem no mundo hoje, são cada vez mais registradas em termos de dados. Então, tudo que acontece no mundo, seja um fenômeno natural, tipo clima, ou uma máquina numa linha de produção, tudo cada vez mais produzindo dados. Se eu produzo dados, eu posso extrair valor desses dados, eu posso aplicar valor, eu posso aplicar inteligência artificial nesses dados. Mudanças sociais, né? Hoje todo mundo usa internet, usa telefone celular, usa rede social, a própria internet e os dispositivos conectados, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Então, essas são as causas do que a gente chama hoje de Big Data e que está diretamente relacionado com inteligência artificial. E ali a gente falou de datification, né, que é o fenômeno de registrar os eventos naturais cada vez mais. Existem alguns estudos que mostram que o celular da pessoa sabe mais sobre ela, onde ela esteve, do que a própria pessoa. Então você pergunta onde você esteve no dia tal, a pessoa não sabe, ela não lembra, tem dificuldade. Mas você pega os dados do celular, o celular é um dispositivo cheio de sensores, né, tem vários sensores, e com os dados do celular você sabe. Acionamento de freio, eu falei lá dos carros que tem mais de 100 sensores, né, coletando dados. Então existe casos já, por exemplo, de que um sensor do ABS, ele foi disparado lá em determinada curva de um fabricante de carro, né? Aí um outro carro passa lá, acionou o ABS de novo, o terceiro passa lá, acionou o ABS de novo. O que acontece? Essa informação ela é compartilhada, né? O motorista do carro, ele recebe um alerta antes da curva, que aquela curva é perigosa. Por quê? Porque houve um processo de produção de dados anterior que gerou inteligência. Então aqui, fotografia, câmeras de segurança que eu falei, que estão por toda parte, tempestades, isso tudo gerando dados. Bom, agora vamos falar então do que é IoT, a terceira peça que faltava do quebra-cabeça. Então, IoT é conhecido como Internet das Coisas, são dispositivos conectados à internet com sensores miniaturizados que produzem dados, muito dados, né? Então a gente falou ali do avião que produz 500 gigabytes de dados por voo, né? Então a gente tem sensores espalhados, a gente tem cada vez mais sensores espalhados por toda parte. Então esses sensores estão produzindo dados, senão não teria sentido, né? E esses dados são processados por algoritmos de inteligência artificial para gerar insights, para gerar conhecimento sobre o negócio. Então aqui a gente tem a conexão entre os três, né? Então eu tenho aqui Big Data, né, que é a produção de dados em massa, eu tenho inteligência artificial, que é a capacidade. Não adianta eu produzir uma grande quantidade de dados aqui se eu não usar os dados, se eu não processar esses dados com o algoritmo gerar conhecimento. Eu faço isso através da inteligência artificial. E o IoT, o que é a coleta e a produção de dados através de dispositivos e de sensores. A gente não pode ver a inteligência artificial como uma coisa pensando apenas no futuro, ela é realidade já hoje, mas claro, é uma ciência, é uma área que cresce exponencialmente. Então, as previsões, né, para o futuro elas são bem interessantes. Então, vamos pensar primeiro no trânsito. Existem hoje pelo menos 30 projetos de carros autônomos, ou seja, carros que não precisam de motorista. Um carro autônomo, tem centenas de sensores. Agora, vamos fazer uma analogia com nós humanos. Que sensores nós usamos para dirigir? Basicamente a visão e a audição. Um carro autônomo não, ele tem centenas de sensores espalhados pelo carro todo. Ele vai ser previsível. Por quê? Porque as rotas são estabelecidas. Um carro autônomo ele não sai dirigindo aleatoriamente, ele tem uma rota estabelecida e essa rota é compartilhada. Com essa rota
compartilhada, você tem o que? Redução de congestionamento, você já sabe onde vai ter um maior tráfego muito antes de você começar a dirigir, rotas mais rápidas, mais economia. E esse processo todo vai fazer o quê? Vai trazer uma redução de acidentes de trânsito de forma exponencial, tá? Milhares e milhares em termos percentuais, ou seja, vai ficar praticamente impossível ocorrer um acidente com veículo. E é previsível no sentido que o comportamento anormal pode levar ao acidente. Então, vamos supor um cenário onde existam carros autônomos dirigindo junto com carros dirigidos por humanos, que vai ser o próximo cenário, né? Eu diria assim, o futuro mais próximo. Se um humano, por exemplo, a 3 carros na frente, ele faz uma freada brusca, o carro autônomo com os sensores dele, ele não vai precisar ver o carro na frente, não. Mesmo o carro esteja longe dele e o carro ele faz uma freada brusca, ele já vai frear antecipadamente. Né? Ele vai conseguir prever um eventual acidente antes que ele aconteça. Uma outra característica que o trânsito vai ter é o conhecimento compartilhado. Isso hoje não existe com nós, humanos. Né? O que a gente aprende no dia a dia, na nossa vida, fica só na nossa cabeça. Quando um carro autônomo errar, ele cometer um acidente, ele fizer alguma coisa errada, isso vai criar uma base de dados compartilhada. Todos os carros autônomos eles vão aprender. Então a gente pode imaginar aí o nível de sofisticação que isso vai gerar. E aqui o último aspecto, o motorista humano ele vai passar a ser uma ameaça. Então, hoje a gente tem um cenário qual que é? Um trânsito com pessoas dirigindo. O segundo cenário vai ser os dois juntos, né? Pessoas e computadores. Mas existem especialistas que dizem que num terceiro momento, pessoas não vão poder pegar o carro e sair dirigindo, porque vão ser uma ameaça para um trânsito perfeito. Então, se você quiser dirigir um carro, dirigir sua moto, você vai ter que ir lá para um lugar privado, você não vai poder sair com o seu carro dirigindo na rua. Na área de saúde, então, o que se espera para o futuro? Sensores no ambiente do hospital. Então, a enfermeira não vai precisar lá medir a pressão, tirar a febre. Não, o quadro do hospital, o paciente ele vai estar repleto de sensores, né, que vão avaliar a situação do paciente em tempo real de uma forma muito mais efetiva. Dispositivos médicos para doenças crônicas ou pós-procedimentos, isso já é uma realidade, tá? Mas isso vai aumentar. O que acontece hoje? Se você faz um procedimento em um hospital e esse procedimento ele traz algum risco para a sua saúde, você provavelmente vai ficar internado lá um bom tempo, porque a equipe médica vai querer te monitorar. Agora, imagine a seguinte situação, você coloca um IoT no seu paciente e manda ele para casa. Qualquer coisa que tiver errado, qualquer anomalia, o médico vai ser informado, ele chama o paciente de volta. Você reduz o tempo de internação, você aumenta a chance de sucesso de cura do paciente, porque obviamente ele vai estar em casa, né? É um cenário completamente diferente. Robôs que realizam procedimentos já é uma realidade, eles fazem cirurgias menos incisivas, mais precisas do que seres humanos, diagnósticos mais precisos. Tá? Então, não só diagnósticos que compõem análise, que tratam de análise de grande volume de dados, mas de análise de imagens também. Por quê? Porque um computador com inteligência artificial ele é capaz de analisar uma grande quantidade de informação em um intervalo menor de tempo. Agora, vamos fazer uma analogia com as pessoas. Se eu pudesse colocar sensores nas pessoas, a gente sabe que os funcionários, os colaboradores da empresa são o principal ativo da organização. Né? Então, um crachá sociométrico ele nada mais é do que um IoT para a gestão de pessoas. Então, dentro aqui do crachá sociométrico, ele tem um acelerômetro, ele mede o movimento, ele tem um microfone. O microfone não grava o que a pessoa falou,
né? Ele não vai invadir a privacidade da pessoa, no sentido que ela falou, ele grava apenas alguns features na fala. Ele tem aqui um infravermelho para ver com quem que ela conversou, e ele tem um Bluetooth para ver aonde ela esteve. O que acontece? Se você quer melhorar a performance de uma equipe, você pode tentar várias técnicas, né? Você pode tentar um monte de coisa. Mas imagine se você pudesse, o tempo todo, coletar dados, né? Desde o início que ela chega na empresa até a hora que ela sai da empresa. Você vai coletar dados. Vocês não fazem ideia do volume de dados que esse aparelhinho coleta num dia. É um volume de dados astronômico. Então você coleta esses dados, e você processa esses dados, e você consegue buscar melhorias, pontos de melhorias na performance da empresa. Então, eu vou citar alguns casos. Por exemplo, a gente aplicou esse crachá sociométrico em uma empresa que atuava na área de vendas. Eles tinham alguns vendedores que eram um produto bem específico para um público bem qualificado. E eles tinham um dos vendedores lá que ele era, eu diria assim, ele era o ponto fora da linha, né? Ele tinha uma performance melhor que os outros vendedores. Aí eles chamaram nós lá e falaram, a gente queria entender o que esse cara tem, né? O que ele tem de especial para a gente treinar, né? Para a gente orientar os outros vendedores para tentar pelo menos chegar perto da performance dele. E aí a gente foi lá e colocou o dispositivo nos vendedores. Eles usaram durante 2 meses e a gente viu várias coisas, mas o ponto principal lá, que parece óbvio, mas ninguém viu, é que o vendedor que tinha o maior destaque, a proporção de falar e escutar dele era mais equilibrada. Os outros, todos os vendedores, eles falavam muito mais do que escutavam. E a gente teve o entendimento de que ele escutando mais, ele conseguia oferecer um produto mais sobre medida, né? Um produto mais adequado para o cliente dele. E aí, nesse dispositivo tem dezenas de outros de casos, aplicação em hospitais, em helpdesks, em bancos, em finanças, tem uma gama muito grande. Então, esse aqui é um exemplo de um dispositivo que une IoT, inteligência artificial e Big Data numa coisa só. Bom, então aqui algumas perspectivas para o futuro. A gente sempre ouve falar de ameaças, né, que tem para a vida humana. Não de exterminar a vida humana completamente, mas que de alguma forma vão mudar, vão criar uma ruptura na nossa sociedade, que o mundo ele vai passar a ser outro. Então, o que é a singularidade? A singularidade é um ponto de ruptura, né? Por isso que se chama singularidade. É um evento singular, que ele acontece e não tem volta. É um ponto de ruptura em que os computadores eles passariam a ter consciência e eles próprios aumentariam a sua inteligência de forma exponencial. E eles iriam criar um nível de inteligência não imaginável. Bom, isso é possível? Na verdade, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o seguinte, a capacidade de processamento dos computadores é que ela cresce de forma exponencial. Ela cresce de uma forma muito rápida. Por outro lado, o cérebro humano leva milhões de anos para evoluir. Para a gente notar alguma mudança significativa na capacidade da nossa inteligência, na capacidade do nosso cérebro, a gente vai precisar de milhões de anos. A capacidade de processamento, não. Então a singularidade seria um computador com inteligência artificial forte. Vocês lembram lá do conceito de inteligência artificial fraca e forte? Seria um computador com inteligência artificial forte, consciente e capaz de se reprogramar e aumentar a sua inteligência. Seria capaz de adquirir níveis de inteligência inimagináveis, que a gente não consegue imaginar. O que poderia acontecer com isso? Domínio ou extermínio da raça humana pela inteligência artificial? Vocês vão falar, é coisa de ficção, por enquanto né? Tem bastante filme que fala disso. O domínio de nações, raças ou etnias sobre outras. Vocês lembram que eu falei para vocês lá que existe uma corrida das grandes potências com relação à inteligência artificial? Então, esse é um dos motivos, né? Dominar a inteligência artificial significa também
domínio econômico. E aí, claro, como tudo, existem opiniões divergentes, né? Existem pessoas que dizem que isso nunca vai acontecer, existem outras que dizem que vai acontecer, a questão é apenas quando. A previsão aqui mais assustadora desse Ray Cruz é um especialista na área de computação, ele fez uma previsão para 2040. Uma questão curiosa sobre a inteligência artificial é que as áreas que ela obtém mais sucesso são aonde ela busca imitar a natureza. Então a gente falou lá de redes neurais artificiais, existem algoritmos que buscam simular o processo das formigas, né, de movimentação das formigas, e os algoritmos genéticos, eles buscam simular o processo da evolução natural, da evolução biológica. Então, baseado no processo de evolução natural, aí ele usa técnicas usadas na evolução natural. Então aqui para vocês entenderem, eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, mas como que um algoritmo de inteligência artificial ele resolve esse problema desse quebra-cabeça das 8 rainhas. Primeira vez, ele vai gerar um conjunto de soluções aleatórios. Ele vai inventar uma solução. Então cada linha dessa aqui é uma solução. Ele está dizendo aqui que a primeira rainha vai ficar na primeira casa, a segunda na terceira, na quarta, né? Ele está criando algumas soluções aleatórias. O que ele faz? Essa solução aleatória dele, ele vai contar os ataques. Quantas intersecções houve? Então aqui ele conta o ataque dessa solução, deu 2, aqui deu 4, aqui deu 3, aqui deu 5. Uma outra vez que eu fiz essa apresentação, alguém me falou depois assim, falou, mas me deixou até assustado, agora eu vou trancar minha faculdade, né? Mas não é essa a intenção, né? Mas o que a gente precisa perceber é que a gente está diante de um momento importante, né? Um momento importante que o mundo está vivendo, né? Algumas coisas que eu falei aqui são conjecturas, são projeções, mas a grande maioria não, são coisas que estão acontecendo, e o fato é que nós, não só como pessoas, como nossas empresas, como nossa família, como nossos filhos, precisamos observar isso. A gente precisa estar de olho nisso, de alguma forma se preparar para essa disruptura que o mundo está tendo e que vai acontecer de forma muito mais intensa aí nos próximos anos. Pessoal, era isso. Obrigado. E aí, gestor? Chega a dar até medo, né? Meu Deus, quanta coisa, quanta mudança acontecendo. Mas é importante a gente estar enxergando esse cenário. E dentro desse cenário, enxergar o que você possa estar potencializando e usufruindo de todas essas informações que foram passadas. Claro, dentro de uma forma científica e tecnológica, tem muitas coisas que não estão dentro do nosso cenário mercadológico dia a dia, mas estão mudando e levando a tendência de como vai ser. Principalmente a gente enxergar as questões de que o nosso negócio não pode mais ser só físico. Nós precisamos ir para as multiplataformas. Nós precisamos utilizar as tecnologias para nos conectar com o mundo. Fique de olho, essa informação realmente é relevante. Assim como todos os conteúdos que os nossos gestores, dentro de toda essa semana da gestão e inovação, veio compartilhando com você. Então, eu fico aqui, meu forte abraço e o convite para que você, então, me assista logo mais na Tecnologia Humanizada, que eu vou estar trazendo um pouquinho desse contexto, então, situando tudo aquilo que possa estar beneficiando você nessa semana tão especial que fizemos com muito carinho e com muito amor para você realmente gerar mais resultados e melhorar a gestão da sua empresa. Um forte abraço!